Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Eu sou o professor Cássio Rossi. Nessa pequena videoaulazinha, nós iremos falar sobre a avaliação pupilar. A avaliação pupilar, que é um dos tópicos importantes da avaliação neurológica que nós fazemos no nosso paciente. Muitas pessoas avaliam a pupila, mas não conseguem relacionar o que vê, o que elas estão vendo, ao que pode estar acontecendo ao paciente. E isso é algo que tem que ser revisto, não é? A gente tem que rever isso automaticamente na nossa prática para que a gente consiga, a partir do momento que nós coletamos dados do paciente, nós consigamos realmente analisar estes dados. E obviamente que isso também é algo que é cobrado em concurso público. Se é cobrado em concurso público, eu preciso saber, tá? Então, como é que se avalia a questão de pupila, gente? Sempre a avaliação pupilar, ela é uma avaliação comparativa. Nós avaliamos o lado esquerdo em comparação com o lado direito. Muito importante que nós saibamos exatamente se o paciente ele tem condições de ser avaliado em relação à pupila. Se é um paciente com deficiência visual, nós não conseguimos ter esse dado. Se é um paciente que tem catarata, nós também não conseguimos observar exatamente esse dado. E temos que lembrar, gente, que a avaliação pupilar, preste atenção. Professor, é verdade que um paciente com pupila dilatada, com midríase bilateral, ele está em morte neurológica? Presta muita atenção no que o tio vai falar para você. Isso é um dado por analogia. Ou seja, na verdade, um paciente com pupila midriática e pupila fixa, tá? Ele está com uma lesão de nervo óptico bilateral. Porém, por analogia, tá? Por conseguinte, tá? Se avalia o seguinte, ó, se ele tem uma lesão causando lesão lesão de nervo óptico bilateralmente, provavelmente esse mesmo mecanismo de lesão causou a lesão não só do nervo óptico, mas do encéfalo, do cérebro, do encéfalo como um todo. Tá? Então, na verdade, esta é uma análise por dedução. Então, como eu tenho uma midríase bilateral, tá? Eu tenho uma lesão de nervo óptico bilateral, eu deduzo que existe uma lesão não só em nervo óptico, mas no sistema nervoso como um todo. Como se avalia, professor? Avaliando. Geralmente eu tenho aquele pupilômetro, mas muitas vezes eu avalio meio no zoião mesmo. Na prática geralmente é assim, tá? Então, se eu tenho duas pupilas, deixa eu até colocar uma corzinha diferente aqui. Se eu tenho duas pupilas de tamanhos iguais, eu digo que essas pupilas são pupilas isocóricas. O prefixo iso significa iguais, tá? De tamanhos iguais. Obviamente que eu não avalio só o tamanho, eu avalio a reação à luz, se elas estão ou não estão fotorreagentes, ou seja, se o nervo óptico ele está respondendo à informação luminosa. Quando eu jogo luz, a pupila tem que fazer uma miose, ela tem que ter uma contração. Quanto mais escuro, mais dilatada, quanto mais claro, mais contraída. É assim que funciona. Então, pupilas isocóricas e fotorreagentes é o que nós estamos tendo agora, que nós estamos normais. Não é? Essa condição é uma condição normal, porém, num paciente com TCE, num paciente que teve um acidente vascular encefálico, tem que ser avaliado constantemente, tá? O tamanho é importante eu estar avaliando, porque às vezes eu tenho pupilas do mesmo tamanho em relação à pupila esquerda e à pupila direita, mas muitas vezes eu tenho uma alteração bilateral desse tamanho. Por exemplo, eu posso ter o caso de ter pupilas com miose e até mesmo pupilas com midríase bilateral, ó, midríase e miose bilateral. Então, a miose, ambas estão contraídas e muitas vezes sem reação à luz. Por quê? Porque elas já estão contraídas ao máximo. Eu jogo luz, eu não vejo um trabalho, uma reação dessa pupila.
Isso pode indicar uma lesão do sistema nervoso central ou até mesmo o abuso de algumas toxinas, álcool, ou até mesmo outras toxinas. Então, isso é bastante importante ser observado. Miose bilateral, tá? Vamos falar um pouquinho, já que nós falamos da miose, vamos falar um pouquinho da midríase bilateral, que são as pupilas dilatadas. O paciente que apresenta pupilas dilatadas, nós temos que avaliar aí a sua fotorreação. Se ele tiver fotorreação, significa que ele pode estar num lugar escuro, né? Alguma coisa nesse sentido. Agora, pupilas dilatadas sem fotorreação, gente, isso é sinal de lesão grave de sistema nervoso central. Então, quando eu tenho midríase bilateral, ele pode ou estar em ambiente com pouca luz, ou ele pode estar tendo uma anóxia, uma hipóxia severa, ou ele pode estar em estado de choque, em parada cardiorrespiratória, com uma hemorragia grave, com TCE grave. Então, assim, ficar atento à pupila midriática sem resposta, sem fotorreação, sem resposta ao estímulo luminoso. Muito importante. E aqui no meio nós temos a chamada pupila anisocórica. Pupila anisocórica significa pupila de tamanhos diferentes. Então, quando eu avalio e eu comparo a pupila esquerda com a pupila direita, na verdade, eu vejo que elas têm tamanhos diferentes. Geralmente, a alteração é em uma pupila só, tá? É difícil a gente ter um paciente que ele vai ter midríase num olho e miose no outro, tá? Muitas vezes a gente acaba errando essa questão, esse sentido assim de, o paciente tem midríase num olho e miose no outro. Muito difícil, na verdade ele tem alteração de uma pupila. Ou uma pupila está menor do que a outra e aí ele tem uma miose unilateral, ou ele tem uma midríase unilateral. Então prestar atenção nisso. Pupilas anisocóricas, pode ser em decorrência de acidente vascular encefálico, de traumatismo crânioencefálico. Obviamente, geralmente quando nós temos um AVC, por termos uma circulação separada de hemisférios, eu tenho um acidente vascular encefálico em um hemisfério, obviamente que eu tenho a contração naquele hemisfério, né? Então, lembrando que em nível de nervo óptico eu não tenho a inversão de nervos, né? Como eu tenho, por exemplo, nos membros superiores e membros inferiores, tá? Que são os nervos, é a inversão dos nervos raquidianos, tá? O nervo óptico é um nervo craniano. Então é importante lembrar disso. Se eu tiver uma alteração, né, de hemisfério esquerdo, eu vou ter uma alteração de olho esquerdo. Se eu tiver uma alteração de hemisfério direito, alteração em olho direito. Muito importante lembrar isso, tá? E o acidente vascular encefálico, a não ser que seja por um trauma, na grande maioria das vezes, ele dá num hemisfério só. O trauma crânioencefálico, o paciente bateu a cabeça aqui, ele geralmente vai ter a lesão localizada em um hemisfério. Por isso que o paciente ele pode apresentar pupilas anisocóricas. Moçada, só para relembrar um pouquinho a avaliação pupilar. No mais, fiquem com Deus e vamos acabar com tudo.